Você já imaginou que a pessoa que você desenhou na sua imaginação pudesse sair para a vida real e sentar-se diante de você em um café antigo? Isabela não acreditava no destino. Ela escrevia para escapar da realidade, não para evocá-la. Mas numa tarde comum em Olinda, um homem entrou em sua vida com a forma exata das palavras que ela havia sussurrado ao papel em branco. E a partir desse momento, nada mais foi comum. A cidade de Olinda, na primavera, parecia um poema lido lentamente. O sol dourava os telhados vermelhos das casas antigas, as buganvílias floresciam sobre os muros caiados, e o vento vindo do Atlântico soprava por cada rua de pedra, fazendo tudo parecer suspenso entre o passado e o presente. Ali, arte e memória conviviam em cada parede descascada, em cada janela arqueada, em cada café antigo, escondido sob a sombra das flamboyantes em chamas. Isabela Rocha, escritora de 28 anos, morava em um pequeno sótão na Rua do Amparo, uma das ruas mais antigas da cidade. Ela não acreditava em destino, muito menos em coincidências. Para ela, tudo tinha uma razão, uma estrutura, um começo e um fim como um capítulo cuidadosamente escrito. Esse era o motivo pelo qual escrevia. Para controlar sentimentos, para entender seu próprio coração. Ninguém podia machucar, lá se ela mesma fosse quem decidisse o final. Aquela tarde começou como tantas outras. Ela saiu do sótão, levando o diário de capa vermelha, onde registrava pensamentos, personagens, fragmentos de memória e sonhos difusos que não ousava dizer em voz alta. O café Flor do Sol, na esquina da Praça João Alfredo, ainda preservava o ar nostálgico dos anos 60, com cadeiras de vime gastas, luz amarelada no teto e a dona de sempre, Dona Marinalva, cuja memória prodigiosa lhe permitia lembrar de cada pedido de seus fregueses fiéis ao longo de 10 anos. Isabela costumava sentar-se no canto da janela voltada para a baía, onde o pôr do sol iluminava suavemente as páginas e o vento folhava discretamente o caderno como se sussurrasse segredos ainda não escritos. Hoje, ela escrevia uma lista. Não era lista de compras nem de tarefas, mas uma lista sobre o homem que vivia em sua imaginação. O homem a quem chamava de o impossível, aquele que não poderia existir. Medouin, 80 cabelos escuros, olhar profundo, mãos grandes com dedos capazes de criar algo belo. Alguém que ame construções antigas, ame cultura, ame aquilo que ninguém mais vê. Uma pequena cicatriz em algum lugar, suficiente para contar uma história. Um homem silencioso, mas intenso, que goste de café preto e de cinema clássico. Não tão bonito, mas impossível de não olhar por causa da ternura que emana do seu olhar. Ela sorriu ao escrever as últimas linhas. Ele não existe, murmurou, fechando o diário. Mas no instante em que fechou o caderno, o sino da porta do café tocou. Um homem entrou, trazendo consigo o vento e o aroma da rua para dentro do espaço impregnado de café torrado. Isabela olhou de relance, por hábito, antes de voltar ao seu expresso, já pela metade. Mas então olhou de novo. Aquele homem não chamava tanta atenção, ao menos para os outros. Mas para Isabela, parecia ter saído diretamente da lista que acabara de escrever. Era alto, de postura calma e ombros firmes. Segurava um capacete em uma mão e um grande tubo de desenhos na outra. Seu rosto queimado de sol tinha olhos fundos e acima da sobrancelha esquerda havia uma cicatriz suave. Isabela esqueceu como respirar por um momento. Ela não acreditava em destino. Era uma mulher racional. Mas a visão diante dela tornava toda a lógica irrelevante. Lucas Almeida, 35 anos, arquiteto especializado em restauração de patrimônio, acabara de voltar de um projeto no sul de Pernambuco. Ele não tinha o hábito de parar em cafés durante o trabalho. Gostava de café forte, tomado rápido em casa ou no escritório. Mas naquele dia, como se uma força invisível o puxasse, parou a moto na calçada e entrou no café antigo que já havia notado antes, mas nunca frequentado. Um café pingado. Pediu à dona. Dona Marinalva assentiu, olhando rapidamente para o estranho que lhe parecia diferente. Sente-se onde quiser, meu filho. Lucas escolheu a mesa junto à janela, a mesma em que Isabela costumava sentar todos os dias,
mas que naquele momento estava vazia, pois ela havia saído para atender uma ligação. Ele não notou o pequeno caderno sobre a cadeira em frente, pelo menos não nos primeiros 10 minutos. Depois, como se algo o chamasse, tocou na capa vermelha, gasta e macia. Sem nome, abriu-o. Linhas delicadas e fluidas surgiram diante de seus olhos, uma lista estranha. Quando chegou ao 5º item, parou. Uma pequena cicatriz em algum lugar, suficiente para contar uma história. Ele levou a mão à cicatriz na própria testa, lembrança de uma queda de bicicleta aos 10 anos, quando tentava impressionar uma colega da escola. A lembrança ainda era viva, e agora estava naquela lista. Virou uma página, depois outra. Cada linha parecia despir uma parte de si: profissão, gosto por cinema, até o modo como tomava café. O rosto de Lucas foi mudando, de curioso a surpreso, até um sentimento novo, impossível de nomear. Era como se lesse uma memória que nunca vivera, mas que de algum modo falava dele. A porta se abriu. Isabela voltou, ainda com a expressão levemente confusa pela ligação telefônica, mas seus olhos se congelaram ao ver o homem, sentado em sua mesa, segurando seu diário. Os olhares se cruzaram. Por um instante ela quis ir embora, mas decidiu avançar. "O que está fazendo com meu caderno?" perguntou, com uma voz calma e cortante. Lucas levantou-se de imediato. "Desculpe, não sabia de quem era. Pensei que alguém tivesse esquecido." "E achou que podia ler assim, simplesmente?" Eu não quis. Eu só abri e vi eu lá dentro." Isabela apertou a alça da bolsa. "É apenas imaginação." "Eu sei." Lucas respondeu suavemente. "Mas a sua imaginação se parece tanto comigo que penso que talvez devêssemos conversar." Isabela o encarou. Parte dela queria sair, parte queria sentar. No fim, puxou a cadeira e ficou. "Então, fale", disse ela, colocando o diário sobre a mesa, entre os dois. "Estou ouvindo." Lucas não esperava que ela aceitasse. Sua primeira reação foi cautela, mas por dentro sentia um alívio inexplicável. A mulher à sua frente não era apenas bonita de um jeito delicado. Havia nela algo que lembrava um romance ainda fechado, misteriosa, profunda, cheia de metáforas. Antes de tudo, Lucas começou com voz grave. "Peço desculpas por ter lido seu caderno. Não foi de propósito. Eu só vi ali, fiquei curioso e então descobriu que uma estranha descreveu cada detalhe seu no diário dela." Isabela ergueu a sobrancelha, defensiva. "Não cada detalhe", respondeu ele, meio sério, meio brincando. "Você não mencionou que sou alérgico a gatos." Isabela riu baixo. Um riso leve como um suspiro, mas suficiente para quebrar a tensão. Encostou o queixo na mão e o observou. "Então, quem é você?" Lucas Almeida disse, estendendo a mão. "Sou arquiteto. Restauração de casas antigas. Acabo de terminar um projeto em Garanhuns. Hoje voltei para Olinda." Isabela apertou sua mão, firme e quente, como tocar uma memória que nunca existira. Isabela Rocha, escritora, ou pelo menos tentando ser alguém que viva de escrever. "E tem o hábito de escrever sobre pessoas que não existem?" ele perguntou gentil. "O que é real ou não é um conceito ambíguo, Sr. Lucas?" Ela respondeu. "Para mim, todo personagem pode existir se alguém tiver coragem de acreditar." Lucas inclinou a cabeça, estudando-a. "Então você acredita em destino?" "Não," ela negou. "Eu acredito em escolhas. Mas não foi você quem escreveu que talvez o universo tente aproximar as pessoas certas quando elas menos esperam?" Ela estreitou os olhos. "Você leu até essa parte?" Eu disse. Ele deu de ombros. Não consegui parar. "Há algo no seu jeito de escrever, como se alguém falasse por mim." Isabela ficou em silêncio por um momento. Então pegou uma caneta da bolsa, abriu o caderno e virou até uma página em branco. "Então vamos começar daqui", disse, escrevendo uma frase curta no topo. "Primeiro dia. Encontro com alguém que parecia ter saído da imaginação." Lucas olhou a frase e depois a encarou, surpreso. "O que você está fazendo? Registrando essa história. Se você realmente se parece com o homem que inventei, pelo menos devo ver o que acontece." "Isso é um experimento?" Ele arqueou a sobrancelha. "Não. É só uma forma de não perder a chance que invoquei
sem querer com minhas próprias palavras. Lucas riu alto. Não sei se sou o homem que você imaginou, mas tenho certeza de que quero tomar café com você, não só hoje. Isabela não respondeu, apenas assentiu, como se concordasse sem precisar de palavras. 2 cafés foram servidos, e o aroma espalhou-se no ar como um ritual de início. A tarde passou envolta em uma estranha familiaridade. Conversaram sobre tudo: cinema, livros, casas antigas, fé na arte e o medo da solidão. Cada resposta de Lucas encaixava-se em Isabela como uma peça de quebra-cabeça, não porque fosse perfeito, mas porque era real, autêntico e sem esforço para impressionar. Já era noite quando saíram do café. Ela ficou nos degraus da entrada, ele ao lado, ainda segurando o diário vermelho que ela não pediu de volta. Fique com ele, disse ela, vendo seu olhar confuso. Acho que ele encontrou a pessoa certa. Então, posso te ver de novo? Lucas perguntou, a voz trêmula pela primeira vez. Isabela não respondeu de imediato. Desceu os 3 degraus e se virou. Se você realmente for o homem que escrevi, tenho certeza de que saberá onde me encontrar. Então, dito isso, afastou-se, deixando Lucas parado ali, com o diário nos braços e o coração batendo mais forte do que nunca. Na capa vermelha, a luz do poste refletia como um sinal de que o mais extraordinário acabava de começar. Lucas convenceu Isabela a lhe dar uma semana para provar que ele não era apenas o homem certo no papel, mas alguém real, capaz de fazer-la acreditar no amor. Foi assim que 2 almas marcadas começaram a explorar uma a outra. Já se passaram 3 dias desde aquela tarde no café Flor do Sol, mas a mente de Isabela ainda não encontrara sossego. Ela não era o tipo de mulher que se deixava abalar facilmente, muito menos alguém que acreditasse em conexões súbitas entre estranhos. Mas Lucas, ele era uma exceção, não apenas por coincidir de forma assustadora com as palavras que ela escrevera, mas pela paz serena que sua presença transmitia. Durante esses 3 dias, eles não se viram. Lucas deixara um bilhete dentro do diário vermelho. Se você realmente quiser saber se eu existo de verdade, venha ao Parque Alto da Sé, às 4 da tarde de quinta-feira. Estarei lá e levarei comigo uma ideia maluca. Chegou a tarde de quinta-feira. Isabela estava à beira do parque, onde oliveiras centenárias projetavam sombras sobre o calçamento antigo. Dali via-se toda Olinda debruçada sobre o mar. Turistas caminhavam entre barracas de artesanato, crianças corriam sob o sol, e no meio da cena, Lucas estava sentado, camisa branca simples, copo de caldo de cana na mão, óculos escuros, olhando para o céu como se conversasse com as nuvens. Ela se aproximou em silêncio, seus sapatos macios não fazendo barulho. Quando ficou diante dele, Lucas apenas inclinou a cabeça e sorriu leve. Você veio. Só por curiosidade respondeu ela, de braços cruzados. Qual é a sua ideia maluca? Ele tirou do bolso um pequeno papel dobrado em 4 e o entregou. É uma proposta. Sem pressão, sem obrigações. Isabela abriu e leu uma única frase. 1 semana. Me dê 7 dias para provar que não sou só imaginação. Ela o encarou, olhos semicerrados. 7 dias. Sim. Ele assentiu. 7 dias para você mesma encontrar a resposta. Se ao final ainda achar que sou coincidência, fruto da imaginação e do acaso, eu desapareço. Mas se algo em você disser o contrário, então nos damos uma chance. Você está interpretando um personagem de romance? Perguntou Isabela, meio rindo, meio desconfiada. Não. Lucas falou devagar. Estou pedindo uma oportunidade de ser alguém real na sua vida, não personagem, não fantasia. Alguém capaz de fazer-la acreditar que sentimentos verdadeiros existem. Ela ficou em silêncio, olhando o mar, mexendo no papel entre os dedos. O vento bagunçava seus cabelos. Lembrou-se de antigas decepções, de amores que terminaram em cicatrizes invisíveis. Prometera a si mesma nunca mais confiar tão rápido. Mas Lucas não era um estranho, não para o coração dela. Está bem, disse. Baixo. 7 dias. Não mais. Lucas sorriu. Cada dia será um capítulo. Dia 1. A ponte esquecida. Lucas a levou até uma ponte de madeira antiga, perdida numa pequena mata nos arredores de Olinda, outrora parte de uma ferrovia colonial, agora abandonada.
Esta ponte já foi símbolo de ligação, explicou ele, sob a luz do pôr do sol. Hoje, ninguém mais lembra dela. Por que me trouxe aqui? Perguntou ela. Porque quero começar de um lugar esquecido, para mostrar que os sentimentos nem sempre nascem na luz. Às vezes, surgem onde parecia não haver nada. Ela apenas o olhou, mas dentro dela algo vibrou discretamente. Dia 2. A carta sem destinatário. No antigo correio perto da Praça do Carmo, Lucas entregou-lhe um envelope bege. Escreva o que quiser para alguém, mesmo que nunca leia. Surpresa, Isabela escreveu ao pai falecido, o único que um dia a ensinara a acreditar em sonhos. Depositou a carta na caixa. Lucas também postou a sua. Para que me escreveu? Ele a perguntou. Para alguém que perdi. E para mim mesmo, o de hoje. Ela não insistiu, mas o coração se encheu de uma ternura estranha. Dia 3. Uma noite sem celular, Lucas chegou às 19 horas com 2 bicicletas e uma cesta de piquenique. Sem celular, sem tecnologia. Só você, eu e o céu. Pedalaram até uma colina com vista para o mar. Comeram sanduíches, ouviram músicas num rádio antigo, conversaram sobre infância, primeiros desamores, sonhos secretos. Quando a noite caiu, Lucas apontou o céu. As estrelas parecem mais numerosas hoje. Ou talvez estejamos olhando sem distrações, sussurrou Isabela. E pela primeira vez ela apoiou a cabeça em seu ombro, não por impulso, mas pela calma segura que ele transmitia. Dia 4. Cicatrizes que contam. Lucas guiou a mão dela até a cicatriz em sua testa e contou a queda de bicicleta aos 10 anos. Isabela riu e mostrou a pequena marca no joelho, lembrança de quando tentara salvar um gato preso numa cerca. Todos temos cicatrizes, disse, suave. Achamos que nos deixam feios, mas são onde moram as histórias mais bonitas. Lucas segurou sua mão. Quero ouvir todas as suas histórias, até as que nunca contou. Dia 5. O silêncio necessário. Não se viram. Lucas apenas mandou uma mensagem. Acho que os sentimentos também precisam de espaço para respirar. Hoje faça algo só para você. Isabela escreveu o dia todo, sobre o homem vindo da imaginação, sobre seus medos, sua surpresa, sua frágil esperança. À noite, foi sozinha ao flor do sol. Em sua mesa havia um girassol e um bilhete. Não preciso estar presente para provar que penso em você. Dia 6. A chuva inesperada, uma tempestade os pegou à beira-mar. Encharcados, não correram. Riram, gritaram. Até que, sob um beiral, Lucas a puxou para perto. Se só tivesse um momento para provar que sou real, seria este. E a beijou, suave, molhado, quente. Isabela não resistiu. Fechou os olhos e deixou-se guiar pelo sentimento. Dia 7. Promessa e medo. Voltaram ao Parque Alto da Sé. Isabela trazia o diário vermelho. Escreveu mais uma página. Você não é imaginação, mas ainda não sei se consigo deixar você ficar na minha vida real. Lucas leu e assentiu. Não vou forçar sua escolha. Só quero que saiba, estou aqui de verdade. Se precisar de tempo, eu espero. Ela o encarou longamente, depois colocou a mão sobre a dele. Então, vamos escrever o próximo capítulo. Não no caderno, mas na vida real. A aparição de Fernanda, o antigo amor de Lucas, foi como uma lâmina cravada na frágil confiança que nascia entre eles. Isabela começou a duvidar, e Lucas foi arrastado de volta para tudo o que queria enterrar. Havia passado uma semana desde que Isabela concordara em escrever o capítulo da vida real ao lado de Lucas. Tudo entre eles fluía como um sonho suave, cheio de surpresas, mas também de ternura. Não chamavam aquilo de amor, ainda não, mas era uma conexão clara, impossível de negar. Todas as manhãs, a mensagem de Lucas chegava antes do despertador. Todas as tardes, ele arrumava um jeito de ver, lá, nem que fosse por 10 minutos, como um lembrete silencioso. Estou aqui, sou real. Isabela voltou a escrever. As palavras corriam fáceis, como nos primeiros anos em que acreditava que a literatura podia curar qualquer ferida. Mas quanto mais escrevia, mais sentia que estava apostando o coração em algo incerto, porque Lucas era perfeito demais. Até que, numa tarde de sábado, tudo começou a mudar. O flor do sol fervilhava como sempre no fim de semana. Lucas e Isabela escolheram o andar de cima,
no balcão sombreado que dava para a rua. Haviam acabado de pedir café quando uma voz soou atrás deles. Não esperava encontrar você aqui, Lucas. Isabela se virou. Uma mulher estava de pé, alta, camisa branca justa, cabelo preso em coque, olhar afiado. Tinha a beleza de quem sabe exatamente o que quer e como conseguir. Lucas se levantou num salto. Fernanda, você voltou quando? Hoje cedo. Ouvi dizer que você estava em Olinda. Imaginei que acabaríamos nos cruzando aqui. O olhar dela deslizou até Isabela com a leveza de um julgamento silencioso. Esta é Isabela, disse Lucas rapidamente. Minha amiga. Fernanda assentiu. Prazer. Eu sou Fernanda, uma amiga antiga do Lucas. Muito prazer, respondeu Isabela. Educada. Ainda gosta deste café? Fernanda continuou, sentando-se sem convite, apesar de já ter dito que era barulhento demais. Lutas pigarreu, semieito. As coisas mudam. Isabela permaneceu em silêncio, sentindo a tensão que atravessava cada palavra. O olhar de Fernanda carregava a intimidade de um passado compartilhado. Ainda lembro, disse Fernanda, fitando Lucas. Você dizia não acreditar em relações passageiras, mas foi embora sem uma palavra. Você sabe o motivo, murmurou ele. Talvez, mas a nova companhia nem sempre sabe. Voltou-se para Isabela. Você sabe por que ele terminou todos os relacionamentos? Lucas quis interromper, mas Isabela encarou firme. Não sei, mas se quiser contar, estou ouvindo. Ele segurou a mão dela, tentando impedi-la. Ela não se retraiu. Fernanda suspirou. Ele não é mau. Pelo contrário, foi o homem mais íntegro que amei. Mas o problema é que ele não sabe amar por muito tempo. Quando as coisas ficam profundas, ele foge. Sempre há um motivo. Trabalho, família, passado. Mas, na verdade, é medo. Levantou-se, ajeitando a bolsa. Só queria que soubesse. Ele já feriu muitas pessoas com a própria bondade. Não por maldade, mas porque não consegue enfrentar sentimentos verdadeiros. E saiu, deixando atrás de si um silêncio pesado. Lucas olhou para Isabela. Me desculpe. Não esperava que ela aparecesse, muito menos que dissesse tudo isso. Ela fixou os olhos no café fumegante. Ela não mentiu, continuou ele. Eu já fui assim. Quando as coisas ficavam sérias, eu recuava. Não por falta de carinho, mas porque tinha medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar. E eu serei a próxima? Perguntou Isabela. Voz baixa, cortante. Não. A resposta veio imediata. Porque desta vez não quero fugir. Você me faz querer ficar. Mesmo com medo, eu quero ficar. Isabela não respondeu. Levantou-se devagar, encarou-o por um longo momento. Preciso de tempo para distinguir entre o que sinto e o que devo duvidar. E desceu as escadas, deixando Lucas sozinho e deixando o peso da dúvida se instalar em seu coração. Naquela noite, Isabela ficou à janela de seu sótão, diário vermelho nas mãos. Releu o que havia escrito sobre Lucas. Sua aparência, seus gestos, a sintonia entre eles, e se perguntou, estaria amando um homem real ou apenas sua própria invenção? Lembrou-se do jeito como ele segurou sua mão sob a chuva, das histórias que contava quando ninguém ouvia, do silêncio confortável ao lado dele. Mas agora, tudo isso estava contaminado pela voz de um fantasma. Isabela não era de perder a fé facilmente, mas também não sabia entregar, lá outra vez sem cautela. Enquanto isso, Lucas permanecia sozinho em seu apartamento. Sob a luz amarela da lâmpada, segurava uma foto antiga que mantinha escondida. Nela, ele e Fernanda, jovens, felizes, convictos de que se casariam. Mas ele mesmo pôs fim àquilo, numa noite antes de viajar a trabalho, não por falta de amor, mas porque acreditava que não seria capaz de sustentar aquela felicidade. A morte repentina do pai, o colapso familiar, relacionamentos instáveis depois disso, tudo alimentara a crença distorcida de que ele nunca seria bom o bastante. Mas Isabela era diferente. Havia nela algo que o fazia querer mudar. Mas será que seria suficiente para ela acreditar em um homem cheio de feridas que já havia ferido outras pessoas? 2 dias depois, Isabela voltou ao Flor do Sol. Lucas já estava lá, como se esperasse sem esperar. Quando ela entrou, ele ergueu os olhos, sem súplica, apenas quietude. Ela se sentou diante dele.
Pensei muito. Ele assentiu. Eu entendo. Sei que Fernanda tem motivos para me alertar. E sei também que o passado não é fácil de superar. Lucas abriu a boca, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Mas se eu deixar o seu passado, ou o meu, ditar o presente, ficarei sempre na defensiva. E sentimentos, se não largam o medo, nunca se encontram de verdade. Ele a olhou com algo entre gratidão, emoção e amor, enfim revelado. Não prometo perfeição, disse num sussurro, mas prometo não fugir. Desta vez, eu fico. Por mais cortes, por mais dúvidas, eu escolho ficar. Isabela sorriu, abriu o diário e escreveu mais uma linha. 8º dia. Amar é escolher ficar, mesmo quando o passado ainda sangra. Lucas compartilhou a história da morte do pai, do sonho interrompido e do medo da intimidade. E ambos perceberam que a conexão entre eles não vinha só da coincidência, mas também das feridas que se reconheciam uma na outra. Voltar ao ritmo depois de um encontro com o passado nunca é simples. As dúvidas que Isabela havia tentado silenciar emergiam como bolhas num copo de água parada. Mas a postura de Lucas, o olhar firme, sem fugir, a determinação calma com que se manteve diante dela, ia suavizando, pouco a pouco, as antigas cicatrizes em seu coração. Na noite seguinte ao reencontro no Flor do Sol, Lucas enviou-lhe apenas uma mensagem curta. Amanhã quero te levar a um lugar. Não precisa se arrumar, mas leve coragem. Aquela frase a deixou desperta por horas. Coragem? Ela sempre vivera com coragem, suficiente para amar, para perdoar, para escrever o que outros não ousavam dizer. Mas teria coragem para atravessar as profundezas de um homem que ainda não conhecia por inteiro? Na tarde seguinte, Lucas chegou em um carro antigo, prateado, com um cheiro forte de couro envelhecido. Quase não conversaram no caminho. Apenas o som suave do jazz preenchia o ar. Música que, segundo ele, era o único som que fazia o vazio se calar. Depois de quase 1 hora, chegaram a uma casa simples no campo, às margens de uma estrada de terra cheia de buracos. Era térrea, de telhado antigo, paredes brancas manchadas de mofo, claramente abandonada há muito tempo. Lucas desligou o motor e a olhou. Esta foi a casa da minha família. Você morou aqui? Isabela perguntou, observando ao redor. Quando criança. Antes de tudo desmoronar, passaram pelo portão enferrujado, onde outrora uma trepadeira de buganvílias agora estava seca. A porta não tinha chave. Lá dentro, o cheiro de umidade e madeira podre se misturava com memórias. Ainda guardo as chaves, mesmo depois de minha mãe ter se mudado, explicou ele. Nunca tive coragem de voltar, até hoje. Isabela caminhou ao lado dele em silêncio, respeitando o peso de cada passo. Pararam diante de um quarto pequeno, com paredes cobertas de desenhos, recortes de revistas e um quadro branco escrito à mão. Museu dos Sonhos, 1999. Eu queria ser cineasta, disse Lucas, com uma voz quase de menino. Desde criança, me perdia nos filmes. Sonhava em abrir um museu de cinema em Olinda. Meu pai foi o primeiro a me apoiar. Sentou-se numa cadeira gasta, o estofado rasgado. Ele sempre dizia, não tenha medo de sonhos grandes. São o mapa da sua alma. O coração de Isabela se apertou. Nunca ouvira tanto dele de uma só vez. Sempre eram fragmentos. Nunca um mergulho tão profundo. Mas então ele morreu. Um infarto, súbito, cruel. Eu tinha 17 anos. Minha mãe desabou, tudo se despedaçou, e eu precisei crescer. Rápido demais. Isabela se aproximou e pousou a mão em suas costas, não para consolá-lo, mas para estar com ele ali. Abandonei o sonho de ser diretor. Escolhi a arquitetura, era mais prático, dava dinheiro, me permitia cuidar da minha mãe e do meu irmão. Mas por dentro, uma parte de mim nunca sarou. Lucas ergueu os olhos, úmidos, mas sem lágrimas. Oi, amai. Tentai amar. Mas sempre que o sentimento ficava intenso demais, o medo vinha. Medo de falhar, medo de machucar, como vi minha mãe sofrer. Então eu me afastava, como com a Fernanda, disse Isabela, em tom suave. Ele assentiu. Ela era incrível, mas eu não fui forte o suficiente para ficar. E comigo? Perguntou ela. O que faz você achar que agora é diferente? Lucas a olhou direto, sem se esconder. Porque você não ama uma versão idealizada de mim.
Você me enxerga por inteiro, luz e sombra. E porque, pela primeira vez, quero ser verdadeiro, mesmo que doa. Ficaram em silêncio. O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando o pó suspenso como pequenas memórias no ar. Isabela se levantou, foi até o quadro e passou o dedo pelas linhas tortas do desenho do museu. Você ainda pode realizar esse sonho. Talvez não como antes, mas a essência ainda vive. Lucas balançou a cabeça. Já não sei por onde começar. Comece por mim, disse ela, sorrindo. Eu escrevo. Você constrói. Podemos criar algo a partir da memória, não para viver no passado, mas para provar que ele não precisa ser assustador. Elle foi até là. Você sempre vê tudo como uma história, não é? Não. Ela o encarou. Vejo como um ser humano. E todo ser humano tem rachaduras. Mas é pelas rachaduras que a luz entra. No caminho de volta, não ligaram o rádio. Não havia necessidade. Tudo essencial já fora dito no silêncio e no compartilhar das lembranças. Lucas parou diante da casa dela, motor ligado. Ela se virou. Você está bem? Ela assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, acho que sim. Isabela sorriu, abriu a porta, mas antes de sair inclinou-se e beijou-lhe suavemente o rosto. Obrigada por compartilhar isso. Eu sei que não foi fácil. Pegou o diário vermelho, abriu-o e escreveu uma linha, entregando-o para ele ler. Dia 12. O homem verdadeiro não é o que não tem feridas, é o que tem coragem de mostrá-las para ser amado por inteiro. Lucas leu, apertou a mão dela com firmeza, como uma promessa silenciosa. Dali em diante, não se esconderia mais. Uma declaração inesperada no quarto de hospital, quando Lucas pensou que poderia perder o avô para sempre. O amor foi admitido, não em rosas, mas no medo da perda. Setembro em Olinda começava com chuvas repentinas. O céu podia estar claro e, em minutos, desabar um temporal, um clima instável que ensinava a conviver com o incerto. Assim era também o amor de Isabela e Lucas, nascente, ainda indefinido, mas já capaz de fazer o coração tremer diante do imprevisível. Naquela manhã, Lucas recebeu uma ligação de Recife. Seu Martim, o avô de 86 anos que ainda caminhava diariamente pelo bairro histórico, adoecera de repente e fora internado em estado grave. A mensagem curta de sua mãe era urgente. Venha rápido, talvez ele não resista hoje. Lucas não pensou duas vezes. Desligou o telefone, pegou as chaves do carro e já na estrada ligou para Isabela. Preciso que venha comigo. Não precisa fazer nada. Só sentar ao meu lado até o hospital. Estou descendo a escada, respondeu ela. A viagem até Recife, de quase 1h30, pareceu breve no silêncio. Lucas dirigia como em transe, olhar fixo na estrada. Isabela, ao lado, apenas segurava sua mão, presente como um porto seguro em meio à tempestade. No hospital, Dona Neide, mãe de Lucas, aguardava no corredor, exausta. Ele está no oxigênio, disse, num fio de voz. O médico acha que esta noite será decisiva. Lucas entrou primeiro. O quarto era branco. O cheiro de antisséptico dominava o ar. Na cama, seu Martim respirava com dificuldade, os olhos fechados. Aquele homem fora quem lhe ensinara a amar as construções antigas, as histórias, a beleza da simplicidade. Vê. Lufrágil assim fazia Lucas sentir o peito comprimido. Minutos depois, Isabela entrou. Ficou parada à porta, respeitando o silêncio. Lucas sentou-se ao lado do leito, segurou a mão enrugada do avô e sussurrou. Estou aqui, vô. Não me despedi do pai. Não quero perder mais nada sem estar presente. Isabela se aproximou, tocou-lhe o ombro. Quer conversar? Ele assentiu e a levou até a varanda do hospital, onde coqueiros antigos balançavam no vento. Meu avô foi o último da família a viver com paixão, começou Lucas, olhando longe. Era marceneiro, mas transformava madeira em arte. Sempre me dizia, Lucas, não viva como os outros mandam. Viva como seu coração treme. Isabela ouviu em silêncio. Mas sabe, a voz dele quebrou, como uma onda. Eu vivi ao contrário disso por muito tempo. Desde a morte do meu pai, só escolhi caminhos seguros, relações seguras, sonhos seguros, até conhecer você. Ela o fitou. Lucas virou-se, os olhos marejados, os lábios tremendo. Você me faz querer viver de acordo com meu coração, mesmo com medo.
Mesmo na incerteza, Isabela apertou sua mão. Lucas, eu te amo, Isa. A voz dele saiu firme, apesar do choro contido. Não porque você parece com a mulher que imaginei um dia, mas porque você torna real tudo o que eu julgava impossível. Amo você porque não promete nada e ainda assim permanece. Porque contigo eu não preciso provar que sou suficiente. Basta ser eu mesmo. Um vento soprou, bagunçando os cabelos dela. Os olhos úmidos brilharam sem lágrimas. Isabela tocou-lhe o rosto, os dedos roçando a cicatriz na sobrancelha. Eu também te amo, murmurou. Não porque você se parece com alguém que escrevi, mas porque me inspira a escrever o que nunca existiu. Abraçaram-se, sem gestos grandiosos, apenas dois seres que se encontraram no ponto mais frágil da vida. Naquela noite, seu Martim sobreviveu de forma quase milagrosa. O médico disse que talvez a força viesse do ânimo renovado. Lucas sorriu ao pé da cama. O senhor só queria ouvir minha declaração antes de melhorar, não é? Isabela, atrás dele, segurou-lhe o ombro. O velho abriu os olhos, fracos, mas com um sorriso tênue. Dias depois, de volta a Olinda, Isabela abriu o diário vermelho. Pela primeira vez, colou uma fotografia. Ela e Lucas ao lado do avô, todos iluminados por uma alegria irrepetível. Abaixo, escreveu, dia 15. Amar não é rosas nem velas. É quando o coração se agita diante da possibilidade de perder o que mais importa e, em vez de fugir, escolhe ficar, para viver cada segundo, mesmo frágil. Lucas recebeu um convite para ir a São Paulo. Isabela, dolorosamente, percebeu que o amor deles estava diante de uma encruzilhada, o ideal ou a realidade. Depois dos dias intensos em Recife, Lucas e Isabela voltaram a Olinda com uma leveza inédita. Algo havia mudado entre eles, não apenas mãos que se demoravam mais, olhares mais fundos ou silêncios cúmplices. Era a confirmação íntima. Estamos caminhando um para o outro, sem hesitar. Lucas começou a levar Isabela às obras de restauração que coordenava. Casarões carcomidos pelo tempo, tijolos descascados, telhados rachados. Ele os observava como se fossem velhos adormecidos, aguardando mãos gentis para despertá-los. Isabela se encantava em ouvi-lo falar. Não era só pelo conteúdo, mas pela forma. Cada parede tinha alma em sua narrativa, e ela o via mais vivo do que nunca quando falava de sua paixão, e amava isso nele. Mas justamente essa chama estava prestes a separá-los. Numa tarde de terça-feira, chegou a mensagem de Pedro, antigo amigo e arquiteto renomado em São Paulo. Lucas, tenho um projeto novo, restauração de um museu histórico em Vila Mariana. Quero você como parceiro. 3 meses em São Paulo para iniciar. Depois podemos pensar em algo fixo. Segue o contrato preliminar. O coração de Lucas disparou. Anos esperando uma oportunidade assim. Não só um avanço profissional, mas a chance de assinar um projeto de alcance nacional. Mas agora nada era simples. Isabela, a mulher que o fazia querer ficar, estava em Olinda. Naquela noite, encontraram-se no Flor do Sol, já quase um refúgio particular. A luz amarela iluminava o rosto de Isabela, mergulhada no manuscrito do seu novo livro. Lucas colocou o celular diante dela. Uma mensagem. Pode mudar tudo. Ela levou alguns segundos até levantar os olhos. Você vai? Lucas suspirou. Ainda não sei. 3 meses não é muito, mas pode ser o suficiente para mudar tudo. E se 3 meses virarem 3 anos? Ela perguntou, firme. Ele ficou em silêncio. E se você amar esse trabalho mais do que a mim? Lucas tomou-lhe a mão. Eu amo o que faço, mas você não é uma comparação. Você é a escolha, não aquilo que persigo, mas o lugar onde quero ficar. Isabela retirou a mão devagar, o olhar enevoado. Eu não posso ir com você. Minha vida, meu livro, tudo está aqui. Eu sei. Ele assentiu. Não espero que mude nada por mim. Então, o que fazemos? A pergunta ficou suspensa no ar, tênue como um fio prestes a romper. Ambos sabiam, quando Lucas embarcasse para São Paulo, nada mais seria igual. E prometer futuro era impossível, até para os mais românticos. Os 3 dias seguintes passaram em um silêncio estranho. Mensagens de boa noite, pequenos gestos de carinho, mas nenhuma palavra sobre a partida. Isabela escrevia, mas as frases se partiam ao meio.
Lucas vagava pelas ruas, revisitando prédios antigos como se perguntasse a si mesmo: posso viver sem ela? No quarto dia, Isabela recebeu a mensagem: meu voo é amanhã, 6 horas. Não quero que venha ao aeroporto. Não quero que nossa despedida pareça um fim. Mas se tiver algo a dizer, ainda estou ouvindo. Ele assegurou o celular por longos minutos. Depois, não respondeu. Abriu o diário vermelho e escreveu: dia 18. Existem amores que não acabam em discussões, mas em suspiros. Existem despedidas que ninguém pronuncia, mas ambos ouvem nitidamente. Na manhã seguinte, quando Lucas embarcou, levava consigo o pequeno caderno que Isabela lhe dera, com linhas inclinadas, calorosas e uma marca de lágrima já seca na página. Ele não sabia o que o aguardava em São Paulo, mas sabia que o lugar para onde seu coração queria voltar não estava em nenhum desenho técnico. 3 meses de distância transformaram o amor em dúvida. As chamadas rarearam, os sentimentos perderam cor. A rachadura não nasceu de traição, mas do medo de não ser a escolha. São Paulo recebeu Lucas com a pressa de um mundo que nunca dorme. Tudo ali se movia mais rápido que o vento em Olinda. Arranha-céus cortando o céu cinzento, buzinas sem descanso, pessoas tão ocupadas que já não sabiam se viviam ou apenas existiam. No primeiro dia, a empresa o levou ao canteiro de obras, um museu centenário a ser restaurado desde os alicerces. Arquitetos renomados reunidos, reuniões intermináveis, cada desenho revisado 3 vezes. Lucas sentiu-se no lugar certo, pelo menos profissionalmente, mas em meio ao barulho de martelos e aço, não conseguia evitar pensar nela, a mulher que escrevera sobre ele antes de saber que ele era real. Em Olinda, Isabela retomava a rotina, ministrava aulas de escrita criativa na biblioteca, avançava no manuscrito do primeiro romance e esperava as mensagens de Lucas. Na primeira semana, falavam todas as noites. Ele contava sobre o projeto, ela sobre os alunos sonhadores e sobre a saudade que surgia até ao preparar café. Na segunda semana, os telefonemas diminuíram. Lucas trabalhava até tarde. Isabela não queria incomodar. Em vez de reclamar, escrevia no diário, no livro, em cartas que nunca enviava. Carta número 1, dia 12. Lucas, hoje passei em frente à casa da sua infância. O portão ainda fechado, a buganvília ainda seca. Fiquei parada por minutos, não por saudade, mas para acreditar que um dia você vai voltar, não só com uma mala, mas com um coração que pertença de verdade a este lugar. Na terceira semana, Lucas enviou uma mensagem de madrugada: desculpe desaparecer. O projeto está no limite. Todos tensos. Só quero fazer direito para não me sentir inútil. Isabela leu e sorriu triste. Não havia raiva, apenas o vazio de não saber o que dizer. Qualquer palavra de apoio soaria como tentativa de segurar algo que já escorria entre os dedos. Carta número 2, dia 12. Lucas, eu sei que você está vivendo seu sonho, e não quero ser quem te obriga a escolher entre mim e isso. Mas será que, nesse sonho, há um cantinho para mim? Não preciso ser o centro, só um ponto pequeno no mapa do seu coração. Se não houver, vou entender. Na quarta semana, ela parou de escrever cartas. Passou a acostumar-se com o silêncio. As mensagens resumiam-se a boa noite ou está bem hoje. Deixou de contar histórias, de abrir a câmera, de falar da saudade, porque falar não diminuía nada. Numa tarde de sábado, Lucas ligou por vídeo. O rosto mais magro, olhos fundos de cansaço, contou sobre uma apresentação bem-sucedida e sobre a possibilidade de ser efetivado em São Paulo. Isabela sorriu, assentiu e perguntou baixinho: já pensou em voltar? Lucas hesitou: ainda não sei. Acho que preciso de mais tempo. Uma oportunidade dessas não vem 2 vezes. O silêncio dela foi breve, mas doeu. Então, talvez eu também precise de mais tempo. O que quer dizer? Ele perguntou, a voz pesada. Quero dizer que precisamos parar um pouco. Não é um fim, mas também não dá para continuar assim. Um esperando, o outro sempre partindo. Lucas assentiu, como se já esperasse. Mas aquele gesto confirmou a sensação amarga. Isabela sentiu-se como quem solta a mão primeiro. Naquela noite, ela ficou na janela do sótão, o diário vermelho nas mãos. Não escreveu páginas inteiras,
Apenas desenhou um pequeno círculo no canto e anotou: dia 27. Há amores que não precisam de terceiros para se quebrar. Basta que dois se afastem demais e que nenhum tenha coragem de correr até o outro lado. Isabela recebeu uma mensagem aparentemente casual de Pedro, amigo de Lucas, e descobriu que ele já havia aceitado permanecer em São Paulo por mais um ano. De repente, ela se viu diante da dor de ser colocada em segundo plano, obrigada a escolher, perdoar ou soltar. Numa segunda-feira preguiçosa, quando o sol ainda mal se escondia, atrás dos telhados vermelhos de Olinda, o celular vibrou. Oi, sou Pedro, amigo do Lucas. Desculpa incomodar, mas queria confirmar. O Lucas vai mesmo voltar para Olinda em outubro. O contrato dele aqui já está fechado para mais um ano. Isabela releu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Cada palavra era como agulha no peito. Mais um ano, e ela não sabia de nada. Respirou fundo, respondeu com educação, agradeceu a Pedro e disse não poder confirmar nada por Lucas. Mas, ao enviar, teve a sensação de arrancar uma máscara, aquela que ainda sorria por fora enquanto se despedaçava por dentro. Lucas não havia mentido, mas também não tinha dito a verdade. Ele ainda lhe escrevia toda semana, ainda desejava boa noite, ainda mandava fotos de ruas antigas em São Paulo com a legenda "Queria você aqui". Mas nunca mencionara que o contrato já não era 3 meses, e sim um ano inteiro. Naquela noite, Isabela não abriu o diário vermelho. Em vez disso, desceu até o mar. Sentou-se no banco de pedra diante das ondas que batiam como raiva contida, e lembrou das vezes em que ele dissera: eu escolho ficar. Mas ficar com quem? Pegou o telefone. Ligou. Lucas atendeu rápido, animado. Isa, eu ia te ligar agora. Lucas, a voz dela cortou como frio. Você renovou o contrato por mais um ano? Silêncio. Então, um sussurro. Ia te contar no fim de semana. Só queria ter certeza de que você não ficaria triste. E eu sou o quê nessa decisão? Ela rebateu. A última a saber? A que recebe aviso só depois de tudo assinado. Não é isso, ele se apressou. Eu só não queria que pensasse que coloco o trabalho acima de você. Mas você sabe, Isa, este é o meu sonho. E eu... A voz dela tremeu. O que sou no meio desse sonho? Um parêntese? Uma nota de rodapé? Uma porta de retorno se nada der certo? Do outro lado, o silêncio se prolongou. Longo demais. E nesse intervalo, Isabela entendeu. Não havia mais nada a esperar. Na manhã seguinte acordou cedo. Pegou o diário vermelho e escreveu, pela primeira vez em semanas, sem hesitar: dia 30. Uma mentira nem sempre é falsidade. Às vezes, é apenas a verdade adiada. Tempo suficiente para a gente perceber que nunca foi a primeira escolha. Fechou o caderno, saiu do sótão e foi atrás da única pessoa que poderia entendê-la: Fernanda. O bar onde ela trabalhava estava igual. Luz amarela, jazz suave, cheiro de madeira e uísque. Fernanda se surpreendeu ao vê-la, mas não foi hostil. Ele mentiu, disse Isabela direto. Fernanda pousou o copo, suspirou. Eu sabia que esse dia chegaria. Lucas sempre foi assim. Nunca quer ferir, mas acaba machucando porque foge. Você se arrepende de tê-lo amado? Fernanda encarou o fundo do copo, depois balançou a cabeça. Não. Porque por um tempo ele me fez acreditar que eu era suficiente. E eu precisava disso. E eu? Perguntou Isabela. Devo continuar esperando alguém que sempre me coloca depois? Fernanda ergueu os olhos, firme. Você já sabe a resposta. Isabela assentiu, engolindo em seco. É difícil soltar quando se ama de verdade. Amar não é o mesmo que prender, disse Fernanda. Calma. Às vezes, amar é deixar o outro ir, para que descubra sozinho o que realmente quer. Naquela noite, Isabela escreveu a Lucas uma última mensagem. Não te culpo por escolher o trabalho. Só me entristece que não tenha confiado em mim o bastante para dividir a verdade antes. Eu não quero ser uma opção a ser considerada. Quero ser a escolha desde o início. E porque isso não aconteceu, escolho partir. Depois, abriu o laptop e digitou a primeira linha do novo romance. Um homem entrou na minha vida como quem sai de um sonho, mas no fim, ele era apenas alguém que sabia sonhar bem demais. E eu,
a única personagem que sempre soube distinguir o que era real e o que não era. O encontro no cais de Recife foi a primeira vez em que realmente se escolheram, não por coincidência, não pelas circunstâncias, mas porque já não havia medo de se ferir. Um mês depois da última mensagem, Isabela já não conferia o celular todas as manhãs. Aprendera a viver sem a presença de Lucas, a servir café só para si, a escrever para si mesma, a adormecer sem esperar pelo aviso sonoro vindo da cidade grande. Seu novo romance chegava ao clímax. Nele, a protagonista, também uma jovem escritora, deixava o personagem masculino sair da sua vida, não com lágrimas, mas com o silêncio de quem sabe o próprio valor. Isabela já não sentia dor, mas a ferida permanecia, como cicatriz que não sangra mais, mas arde quando muda o vento. Numa tarde de outubro, recebeu um pacote sem remetente. Dentro, um caderno de couro antigo contendo 3 coisas. Um mapa desenhado à mão, levando até o cais de Recife. Uma foto Polaroid, ela e Lucas no flor do sol, olhando-se como se nunca tivessem conhecido a separação. Um bilhete: se você ainda acredita que um encontro pode recomeçar tudo, venha, não por destino, mas porque escolhemos um ao outro, desta vez, sem precisar de razão. Isabela encarou o mapa, o cais de Recife, por onde haviam passado após a visita ao avô de Lucas, mas onde nunca pararam. Dobrou o papel com calma. Não havia pressa, nem ansiedade, apenas um sorriso leve, como se o coração tivesse dito sim, não pela lógica, mas por aquele recanto da alma que nunca deixou de chamá-lo. O cais estava coberto pelo cinza do céu, mas o vento do mar era brando. Lucas a esperava. Camisa azul clara, jeans simples, os velhos sapatos que ainda guardavam lama do passeio de bicicleta no alto da Sé. Isabela chegou como peça que finalmente se encaixa, nem cedo demais, nem tarde. Ele não correu, apenas a olhou, olhos fundos, sem agitação, mas com a sombra de arrependimento. Você veio, porque quero saber, ela respondeu. Se desta vez, vamos nos escolher. Lucas sentiu. Errei ao pensar que podia te manter escondendo o essencial. Achei que estava protegendo, mas só te empurrava para longe. Isabela permaneceu em silêncio. Não te peço perdão, continuou ele. Só peço a chance de mostrar que, mesmo quando tudo se perde, ainda escolho você. Não porque escreveu sobre mim, não porque o destino quis, mas porque é para você que quero voltar. O vento soprou, mexendo seus cabelos. Isabela se aproximou, a um passo de um abraço. Vivi tempo suficiente num sonho para saber que nem tudo pode ser reescrito, mas também sei, algumas histórias só podem continuar se quem está dentro delas aceitar escrever sua parte. Lucas estendeu a mão, sem forçar, sem pressa. Isabela pousou a dela sobre a dele, suave, mas firme. Não se beijaram de imediato. Não havia pressa. O silêncio entre eles já dizia tudo. Desculpas, amor, medo e esperança. Do bolso, Isabela tirou o caderno vermelho, o mesmo que no primeiro dia trouxera Lucas até ela. Na última página, escreveu: Dia 37. Este reencontro não foi obra do universo. Foi porque 2 corações tiveram coragem de dar a volta mais longa, apenas para perceber. Escolher um ao outro é o ato mais corajoso que já fizeram. Já não eram promessas cor-de-rosa, nem sentimentos passageiros. O amor deles agora era escolha diária, em meio à rotina, às feridas e a todas as possibilidades de dar errado. 3 meses depois do reencontro no cais do Recife, Lucas voltou de vez para Olinda. Sem anúncios grandiosos, sem decisões impulsivas. Voltou como se nunca tivesse partido, mas desta vez trouxe apenas a si mesmo, inteiro com falhas, cicatrizes e o desejo de recomeçar. Não do zero, mas de onde haviam parado. Não alugou apartamento. Foi morar com o avô Martim, agora mais saudável, que vivia provocando. Você voltou de São Paulo porque acabou o trabalho ou porque tem uma escritora aqui que te segurou? Lucas apenas sorria, sem negar. Isabela também havia mudado. Assinara contrato de publicação com uma editora grande do Rio, mas decidiu permanecer em Olinda. Porque aqui escrevo melhor, disse, e porque é aqui que está a pessoa que me faz querer contar as histórias mais verdadeiras. Não moravam juntos,
Ainda não. Ambos entendiam que o amor verdadeiro não precisa de pressa. Cada encontro era escolha. Não por obrigação, não por medo da perda, mas por vontade de estar presente de corpo e alma. Numa manhã de segunda-feira, Lucas colocou sobre a mesa dela um calhamaço de folhas. Instituto da Memória Viva, um projeto para restaurar uma casa antiga e transformá-la em espaço cultural, biblioteca, café e galeria de arte local. Não é o museu de cinema que sonhei quando menino, disse ele, mas é um lugar onde cada um pode guardar sua memória. Você me ajuda? Isabela segurou o projeto, os olhos brilhando. E eu vou ser quem escreve essas memórias, não é? Se você quiser. Ela se aproximou e beijou-lhe o rosto. Então que nosso amor seja o começo disso. Trabalharam lado a lado, pedidos de licença, campanhas de financiamento, convites a artistas. Nem sempre foi fácil. Discutiram sobre a cor das paredes, brigaram pelo jeito de organizar os livros, discordaram sobre como receber o público em dias de chuva, mas, diferente de antes, nunca desistiam depois das brigas. Lucas aprendeu a ter paciência. Sabia que Isabela precisava de tempo para pensar e odiava ser pressionada. Isabela aprendeu a confiar. Sabia que Lucas não escondia mais nada. Era transparente, às vezes até desajeitado, mas essa honestidade a tranquilizava mais que qualquer promessa bonita. Na noite da inauguração do Instituto da Memória Viva, cheio de gente, luzes douradas e música suave, Lucas puxou Isabela para a varanda dos fundos. Sem alianças, sem bolo, apenas os dois e uma vela acesa sobre a mesa. Não vou te perguntar se quer casar comigo, disse ele, porque sei que casamento não é a linha de chegada. Só quero saber, você quer continuar escrevendo essa história comigo, dia após dia, parágrafo após parágrafo, erro e correção, até não termos mais nada para escrever? Isabela sorriu. Não chorou. Já não tinha medo da perda. Eu já comecei a escrever. Lá faz tempo. A diferença é que agora não escrevo sozinha. Naquela noite, abriu o diário vermelho, o mesmo que dera início a tudo. Na última página escreveu: Dia 100. O amor verdadeiro não chega como destino. Ele nasce quando duas pessoas maduras decidem ficar, não porque sejam perfeitas, mas porque têm coragem de se escolher todos os dias, em um mundo cheio de outras escolhas.